Teve quase um problema de agenda aí, mas deu certo no final. Bom, prazer, muitas pessoas que conhecem, graças a Deus, amigos, alguns eu não conheço, então prazer, meu nome é Luiz, vou contar um pouquinho da minha história. Sou cientista de computação de formação, sou responsável pelos projetos de IA da Defensoria Pública, sou diretor da associação aqui, nossa grande associação de startups tocantinense também. Sou o CTO da InvestObra, que é minha startup de investimentos no ramo imobiliário. Especialista em IA na Exponencial, que é uma sociedade que eu tenho que trabalha com consultorias e trabalhos de IA, e trabalho nessa área aqui há nada mais nada menos que uns 10 anos já em projetos de IA. Tá aqui o passador, que coisa maravilhosa. Eu tenho um grande problema com o passador. Aqui deu certo. E atualmente eu venho trabalhando bastante com esse trabalho de consultoria e treinamento voltado para IA para negócios. Além disso, também eu sou um dos fundadores do Tocantins IA, que é o nosso grupo de entusiastas de IA. Eu vou passar depois o link certinho para vocês, passar mais rápido. Só que eu já falo de IA já há bastante tempo, não é a primeira vez, não é de agora, né? A gente vê essa moldinha, todo mundo falando de IA o tempo todo mundo virou especialista em IA. Eu já falo em IA há algum tempo, essa palestra, inclusive, o tema dela era, na época, era não tenha medo de IA, porque as pessoas ainda tinham muito receio. Acho que funcionou, hoje em dia parece que ninguém tem muito medo mais não, né? Também tive o prazer de palestrar no Startup Summit sobre IA também, agora sobre uma parte que eu gosto muito, que para mim é um grande diferencial da IA, que é os agentes de IA, que naquela época era nova, mas atualmente já está se tornando a atual revolução na era da IA. E também, além do trabalho de palestras, eu atuo também na parte pessoal, eu utilizo IA, né? Esse aqui é um vídeo que eu fiz, o pedido de casamento da minha noiva ali, onde eu pedi ela usando IA, né? Eu fiz o William Bonner anunciar o meteoro caindo em Palmas. Se alguém não viu, pronto. Mas teve uns 50 milhões de pessoas que viram ele. Foram bastante gente que teve em todas as redes sociais. Além disso, na minha startup também, né, para variar, eu também aplico IA, onde eu faço um robozinho vasculhar a internet em busca de oportunidades que a gente possa fazer investimentos imobiliários. A gente usa todos esses dados com IA e cria um dashboard para a gente ter uma visão geral desse mercado. E também na defensoria, para variar, tem mais IA. Lá eu construí uma plataforma de agentes autônomos. Esses agentes são responsáveis, cada um, por executar diversas tarefas que em outra hora seriam tarefas realizadas pelos seres humanos. A gente automatiza tudo usando IA lá dentro. Com destaque para esse agente que analisa honorários, que também é meu preferido, e vocês vão ver o porquê. Ele analisa hoje em torno de 5 mil processos por dia. Uma coisa que um ser humano faria de 50 a 80 processos, ele faz isso em muito menos tempo, né? Para você ter ideia, a massa de dados que a gente tem hoje na defensoria desses honorários levaria em torno de 4 anos, se não chegassem mais. O nosso robozinho faz em 12 dias. Então, é um ganho exponencial do uso da IA na prática. Vocês imaginam, então, qual é o retorno que isso pode dar para a defensoria, né? A gente calcula aí que aproximadamente 4 milhões em retorno só desses processos analisados pelo esse robozinho analisador de honorários. Beleza, mas sempre tem um custo, né? Você imagina que fazer um robô desse, fazer esse processamento todo, vai ter um custo absurdo, mas conseguimos fazer isso a um custo de zero. Utilizamos a infraestrutura já existente dentro da defensoria e usamos modelos internos sem utilizar API de nenhum lugar e conseguimos então zerar esse custo extra para a defensoria e trazer um benefício utilizando a inteligência artificial. Tão bem-vindo esse projeto que a gente ganhou um prêmio nacional de eficiência tecnológica do melhor projeto do Brasil. Bom, agora que vocês me conhecem sobre um pouquinho da minha trajetória aí em relação à IA, vamos falar agora de nós, né? Quem somos nós aqui? Muita gente que é dono de empresa. Então, quem somos nós? Nós somos CEOs, donos de empresa. E o que nós queremos? Alguém chuta o que nós queremos? Nós queremos IA.
Todo mundo hoje em dia quer IA na sua empresa. Mas IA para fazer o quê? Para que vocês querem IA na empresa de vocês? Fazer dinheiro, mas ninguém sabe nada. Porque toda vez que faz essa pergunta, ela nunca é exata, porque a gente não sabe. Literalmente, a gente não sabe exatamente para que a gente quer IA nas nossas empresas. A gente só quer IA. E quando a gente quer IA? Agora. Opa, voltei. Pronto. O que eu quero falar para vocês é que vocês não precisam de IA. A empresa de vocês não precisa de IA. Vocês perguntam, por que, Luiz? Por que a empresa não precisa? Obrigado. Mentira, não é isso não. O Pix está errado, cara. Vou ter que devolver. O que vocês escutam o tempo todo? Se vocês não adotarem IA, vocês ficam para trás, o negócio vai acabar. Tudo que outra empresa que pegar IA vai passar vocês vão estar fora do mercado. Esse é o discurso que todo mundo escuta o tempo todo. Só que vocês não são culpados disso, porque realmente a mídia bombardeia a gente de notícias, os influencers sempre falam isso para convencer a todo mundo a usar IA. E aí você vê notícia como, evento de extinção, a IA vai acabar com os negócios, Tony Blair fala alguma coisa, o CEO de uma grande empresa fala outra, todos concordando com o mesmo discurso. Vocês vão acabar com a IA. Só que as pessoas falam e essa parte esquece da segunda parte dessa história, que é a parte mais importante. A pergunta não é se você vai usar IA, mas sim quando você vai usar IA e como vocês vão usar IA. Porque se vocês vão usar IA, provavelmente todo mundo vai usar. Querendo ou não, vai estar na empresa de todo mundo. A pergunta de verdade é essa: quando e como? Bom, vou fazer uma analogia aqui que fica mais simples para entender isso. Qual é o mais rápido desses dois veículos aqui? A Ferrari ou o trator? Ferrari. Sem sombra de dúvida é a Ferrari. E é essa analogia que a gente faz na utilização da IA. O processo com IA é uma Ferrari. A gente vai ter moderna, bonita, todo mundo quer dar uma volta numa Ferrari, mostrar, minha empresa usa IA. É a Ferrari. O trator, trabalho arcaico, é um bicho feio, ninguém quer passear com um trator. Já viu alguém passeando com um trator? Não dá, ninguém quer nem saber sobre isso. Só que isso é os processos com IA. Mas quando a gente vai implantar IA na nossa empresa, o que a gente tem? A gente tem... Opa, eu só aperto o botão errado aqui. Pronto. A gente tem isso aqui. Esse é o resultado que a gente tem. E agora? Qual que é o mais rápido? O trator. Então, muitas vezes, esse é o cenário que a gente enfrenta. A gente quer IA na nossa empresa, mas a nossa empresa não está pronta para IA. E aí a gente tem o quê? O processo com IA atrapalhando o seu negócio em vez de ajudar. O que temos que fazer, então, para acontecer, para melhorar isso? Vamos pavimentar esse negócio. E para a Carol falou pavimentar bem aqui agora. Exatamente. Nós temos que pavimentar o nosso negócio, preparar ele para poder receber essa tal dessa IA da melhor forma possível. E esses 10 anos de experiência, essas consultorias de empresa, todo esse know-how, me trouxeram alguns insights que eu vou trazer para vocês agora e responder essa pergunta. Quando? Primeiro temos que conhecer o estágio que vocês estão. E dependendo do estágio que vocês estiverem na implantação da IA, a gente consegue então saber o que implantar e quando implantar. E como, baseado também no estágio, a gente vai falar um plano de ação para vocês conseguirem evoluir essa empresa de vocês para uma melhor adoção e pavimentar esse caminho. Beleza. Aqui eu simplifiquei mais ou menos os estágios que vocês vão encontrar na hora de adotar IA, que é não utiliza. Depois eu vou falar cada um separadamente. Primeiros passos: produtividade turbinada, automação inteligente e a empresa exponencial, que é a empresa que todo mundo quer na utilização da IA. Começamos com o começo: não utilizam.
Bom, basicamente não utiliza, literalmente não utilizam, ou vocês utilizam muito pouco, não é alguma coisa cotidiana dentro da empresa de vocês, não faz parte do processo. Uma hora ou outra vocês abrem o ChatGPT e dão uma utilizada. Quem aqui está nesse estágio, assim, que não utiliza, ou utiliza muito pouco a IA na empresa? Bom, na verdade, assim, normalmente é onde a maioria está. De verdade, conhecendo esse mundo, a maioria utiliza muito pouco a IA. Então, a maioria fica nessa massa entre o primeiro e o segundo. Por que normalmente as pessoas ficam nessa área? Normalmente é porque não sabe para onde começar. E realmente não é fácil quando a gente tem, né, uma quantidade absurda de notícias, de informação, a gente paralisa em relação a isso. Muitas vezes não entende o valor que a IA pode trazer para você. Acha que também isso é só para grandes empresas, ou realmente não precisam de IA. Acredite se quiser, nós temos muitas empresas que realmente não precisam. Querem, mas não precisam. Por exemplo, o seu João do boteco da esquina. Para que eu vou ensinar IA para esse homem? Não faz sentido. Então, às vezes, você está lá por realmente não precisar. Bom, como que a gente, então, que muda da fase 1 para a fase 2? A gente usa uma estratégia chamada letramento, que basicamente é ensinar o básico do básico da IA, como fundamentos e básico das ferramentas, para que essa pessoa saia da inércia e comece a utilizar isso de forma cotidiana. Pelo menos dar o primeiro passo, já é o suficiente para te movimentar e tirar ela dessa zona de inércia e cair nos primeiros passos, que aí sim a gente começa a ter um resultado. Aqui, a empresa já vai ter que começar um uso básico da IA, que normalmente se resume a escrever textos, melhorar texto. Melhora esse texto para mim, ChatGPT, a gente faz mais. Escreva um e-mail com um tom tal, envia. Esse é o uso básico da IA. A gente pensa que, nossa, estou usando IA aqui, mas ainda o uso bem básico dela. Mas já é um passo muito importante para começar a automatizar isso. E começa a reconhecer o potencial. Esse é o ponto que você olha. Esse trem aqui, eu acho que eu preciso melhorar na minha empresa para aumentar o potencial que ela tem. Beleza, chegou nessa fase, o próximo passo seria um treinamento avançado. Que aí sim você pegaria essa pessoa que já é um entusiasta, começou a trabalhar com isso, e você daria um treinamento prático da ferramenta ou ferramentas por completo, para dar para ele esse insumo de como ele conhece. Botou ele em prática, ele vai trabalhar, trazer para o cotidiano de forma profissional aquilo, e aí a gente faz o quê? Aplica nos processos, que aí entra ali nosso amigo Alan e do Matheus. Precisamos de processos. As pessoas não entendem. Outro grande gargalo, quando você quer botar uma IA numa empresa, não tem processos. Ou processos são mal definidos, ou processos são incompletos. É muito difícil de ser completo. Por que é importante? Quando eu trabalho com a IA tem uma característica muito importante, que é, ela trabalha muito bem quando você dá para ela uma especialidade. A gente vê essa IA sendo bem generalista, mas ela só vai trabalhar com todo o potencial dela quando ela é especialista. E como que ela pode ser especialista? Quando eu pego o processo bem definido e aplico ela em determinadas etapas desse processo. Então ela vai ser responsável por determinadas etapas e não por resolver o processo inteiro, como a maioria gostaria que fosse, mas infelizmente não é possível. Nessa fase, como vai funcionar a IA na empresa de vocês? Vocês vão colocar a IA trabalhando em conjunto com o colaborador, com vocês. Esse é o ponto dessa disrupção nesse momento para vocês alcançarem o próximo nível. Aqui é um framework que a gente utiliza para adoção de IA das empresas e como a gente faz para selecionar os processos que vão cair nessa adoção de IA. É um passo muito importante porque as pessoas chegam e falam, quero colocar IA em tudo. Da recepção a tudo quero com IA. Não é assim que funciona. A gente tem que... Uma regra de ouro dessa seleção é que não é a IA que deve direcionar as suas ações. As pessoas, muitas vezes, o negócio, a estratégia. Muitas vezes as pessoas querem colocar IA e para botar IA ela quer alterar até a estratégia de negócio dela, porque ela quer botar o nome da IA no meio. Quer alterar o produto principal, quer alterar tudo. Na verdade, a IA é uma ferramenta e as ferramentas têm que estar alinhadas ao negócio de vocês. A partir disso, você vai fazer a alinhação para problemas específicos, que foi o que eu falei lá atrás. Ela vai atacar problemas específicos para ser mais eficiente. E essa parte aqui, que é a parte mais problemática de tudo, que é a parte de priorizar os processos que vão ser
colocados na IA. Por quê? Você tem que ver a viabilidade daquilo, o impacto e o esforço. Aqui eu gosto de mandar um princípio de Pareto, um 80-20zinho, onde vocês vão escolher os processos em que você vai empenhar 20% de esforço e ganhar 80% de resultado. Ou seja, qual é o processo da empresa de vocês que é mais fácil eu colocar uma IA e que vai trazer mais resultado mais rápido? Esse é o primeiro processo que você tem que trabalhar. Simples. E definir expectativas realistas. A gente pensa que IA, no começo, quem está trabalhando com ela aqui, ela começa a fazer todas aquelas maravilhas, que ela vai trabalhar em tudo pela gente fazer mágica, literalmente. Mas sabemos que não é assim que ela funciona. Ela tem muitas limitações e essas limitações a gente tem que ter uma noção realista na hora de colocar ela nos nossos negócios. Beleza, chegamos na produtividade turbinada então. Conseguimos aplicar a IA nos processos, tudo funcionando, galera trabalhando, chegamos nesse ponto. Esse ponto você vai ter um ganho real já, mais do que o outro, você está criando a cultura que a Carol acabou de falar, uma cultura de IA, não é a cultura que ela falou, a organização não. É uma cultura de IA e você começa a ver a equipe tendo um melhor desempenho dentro da empresa. E, obviamente, tendo o domínio completo das ferramentas, não só apenas brincando e testei uma coisa, então você vê um domínio da equipe mais homogêneo. Próximo passo, como a gente faz isso? Aqui começa a ficar um pouco mais complexo, mas é aqui que tem um grande virado de chave da IA no negócio de vocês. Organizar a estrutura da empresa. Até então, a gente trabalhou muito com treinando as pessoas para que elas utilizem as ferramentas. Agora, a gente precisa estruturar a empresa de verdade para que ela suporte as melhores benefícios da IA. E o ser humano. As pessoas são extremamente importantes. Falar, não, se eu voltar para IA é porque eu não vou precisar de gente mais e etc. Não, gente. As pessoas são chaves fundamentais nesse processo e elas são o maior ativo nesse processo atual. Bom, aqui faz parte do framework também, aqui o requisito técnico para a gente conseguir evoluir nessa parte aqui. Que nada mais é do que você pegar, fazer um apanhado geral da empresa de vocês, ver como é que estão os dados, infraestrutura tecnológica, vocês vão ver se tem capacidade de rodar modelo local, ou precisão, ou a gente vai utilizar modelo nas nuvens, como é que estão a base de dados de vocês. Essa parte aqui é muito crítica, porque a gente muitas vezes não se preocupa muito com isso, e quando a gente chega das empresas, pergunta qual é a base de dados de vocês. Aí você vê um monte de Excel e PDF, TXT, você imagina, mas IA não trabalha com isso? Trabalha, mas é extremamente menos ineficiente trabalhar com dados não tão estruturados assim. Então, a qualidade dos dados é importante, porque se você joga lixo na IA, ela que devolve lixo. Se você entrega ouro para ela entrega ouro para você. Então, esses dados têm que ser muito bem trabalhados na empresa e tem que fazer esse mapeamento inicial também. Impactos ambientais, integração com o sistema de vocês, se houver, e uma parte muito importante que é a estimativa orçamentária detalhada desse ponto. E chegamos nos seres humanos, que aí nós vamos lá identificar na empresa quem são os atores potenciais para trazer e para dominar a IA. Todo mundo vai ter que mexer um pouquinho às vezes, sim. Só que sempre tem pessoas chaves dentro da equipe que pode ser aquela pessoa que vai começar a evangelizar na equipe aquela tecnologia. Avaliar as habilidades atuais, tá dentro disso, ver o que vocês têm de capacidade técnicas e de negócios, porque a IA ela é um instrumento que é de múltiplas áreas. Não adianta eu chegar, Luiz, na empresa de vocês e editar como é que eu vou implantar a IA, porque não vai dar certo. Eu tenho que saber como é o negócio de vocês. Vocês têm que falar como é que funciona. Todo o processo é do negócio de vocês, não é da parte técnica. E da mesma forma, se as pessoas muitas vezes da parte de negócio faz por conta própria, mas perde muito potencial porque não está em consonância com a parte técnica. E vem treinamento de novo, querendo ou não, e é treinamento. Requalificar internamente as pessoas para isso,
para essa nova fase, ou fazer uma contratação ou consultoria externa para suprir essa necessidade. E a gente chega finalmente na automação inteligente, que é quando vão botar os agentes inteligentes dentro da empresa de vocês para eles trabalharem por vocês. Basicamente é isso. E aí, então, vocês vão ter robôs dentro fazendo um trabalho enquanto vocês dormem. Obviamente, não somente isso, porque vocês vão ter que validar muitas vezes esse resultado, só que esses agentes é o que vão dar o ganho exponencial no negócio de vocês. Como a gente viu lá no caso da defensoria, quando você trabalha com o ser humano junto ali em par, você tem ganhos ali de 30%, 20%, 10% de performance. Com a gente você consegue dobrar isso 200%, 300%, 400%. Depende muito do contexto da empresa de vocês usando os agentes. Por isso eles são um pouco mais complexos de chegar, mas eles trazem um benefício muito maior. E aí, por fim, vem a última etapa. É uma etapa um pouco mais burocrática, que você vai começar a implementar a governança, porque você vai ter muitos processos, esses muitos processos estão todos com IAs, e você, para gerenciar tudo isso, tem que ter uma governança muito boa e tem que começar a escalar esse time, escalar o conhecimento, para que tudo ocorra bem e, se necessitar, treinar, inclusive, um modelo internamente para que vocês consigam ter melhores resultados. E aí sim você não chegar na empresa exponencial aqui. Acaba por aí? Infelizmente não, porque o ciclo tem que se renovar, a IA não para de mudar e vocês têm que sempre estar se atualizando e acompanhando a IA. Mas se não acompanhar, você fica para trás e outra pessoa está acompanhando e vai tomar esse lugar. Só para resumir, eu comparo a adoção da IA como foi a informatização alguns anos atrás, quando já havia o mesmo discurso falando que se você não informatizasse sua empresa, ela iria ficar para trás e ia acabar. Provavelmente, se vocês não tivessem informatizado, né, vocês não estariam com a empresa hoje aqui ou há muito tempo atrás. Com a IA é a mesma coisa. Deu trabalho, não é só pegar o computador, ligar ele na sua sala lá e pronto, está tudo informatizado. Não, vocês precisam transformar os processos que eram manuais em processos informatizados. Com a IA a mesma coisa. Você precisa transformar os processos que vocês têm hoje em processos para IA, que naquela época era informatizar e agora é um tal de um iatizar, que seria a conversão do negócio de vocês para IA. E aí sim, sua empresa precisa de IA. Obrigado.